Olá, meus amigos, Deus abençoe sua vida, muito bom dia. Eu estou começando o programa de hoje mostrando essa mesa de medicamentos que eu tenho aqui. Você acredita que uma senhora apenas tomava todos esses medicamentos e aqui não estão todos? Aqui tem antidepressivos, aqui tem medicamentos para os ossos, aqui tem medicamentos para a vista, para a coluna, para a cabeça, para um tumor que apareceu na cabeça. Aqui tem medicamentos para tudo e mais alguma coisa. E eu volto a dizer, não está tudo aqui. Bem, a senhora que tomava todos esses medicamentos, ela está comigo aqui no estúdio, a dona Amélia. Muito bom dia, dona Amélia. Bom dia. Tá tudo bem? Tudo bem. Bom dia, pastor Marcos. Bom dia, bispo. Tudo isso aqui, dona Amélia, a senhora tomava? Tomava tudo e nada fazia efeito. Nada. Nada fazia. Tem remédio para tudo e mais alguma coisa aqui. Eu só tinha 3 meses de vida. Foi o que o médico lhe disse? Isso. E não era garantido. Chegar aos 3 meses. Aos 3 meses. Era só um milagre para chegar a agosto. E eu disse-lhe a ele, eu não chego a agosto, eu morro antes. Você mesmo também já não acreditava? Eu já não acreditava porque eu sabia que estava a perder o meu corpo. Quantos anos de doenças? 40 anos. 40 anos. 40 anos. A pior de todas as doenças, qual era? Era a depressão. A depressão. A depressão. As outras também eram más. Todas eram ruins. Eram ruins. Mas de todas as doenças que a senhora tinha, a senhora considera a depressão pior do que todas? Porque a minha depressão, o médico disse-me que não é qualquer uma depressão que eu tinha. Ah, é? Muito povo, tenho uma depressão, segura-se de pé, eu não se segurava. Eu caía. E eu, quando recebi essa depressão, estava-me ataques epiléticos, estava-me ataque cerebral e ataque cardíaco. Eu ficava toda negra. Quando o pastor Valdinei me segurou na mão e ele disse, foi Deus mesmo. Então a gente agora está ouvindo aqui algo que ainda não tínhamos falado, pastor Marcos, que tem vários níveis de depressão. Vários níveis. Então tem a depressão mais leve, mais grave e tem aquela que é crônica mesmo, né? A minha era crônica e era de morte. Era? Era. Porque atacava-me o coração. Eu quantas vezes ia à ambulância à casa buscar e era só por um milagre. Para eu sobreviver. Atrás disso deu a trombose, primeira e segunda. Dona Amélia, tem gente que por muito menos dá cabo da própria vida. Dá. Muito menos. A senhora tentou se matar? Tentei me matar muitas vezes. Quantas vezes? 100. 100. Mas naquela... Peraí, vamos repetir isso aí para ficar bem claro. 100 tentativas de suicídio. Suicídio. Ao longo dos 40 anos de sofrimento, foi 40 anos de doença. Foi. 100 tentativas de suicídio. Suicídio. Eu esperava que o povo que não estivesse em casa, enquanto pude andar. Quando eu caí na cama, eu sabia que não ia, mas ia com as mãos, que eu sentia que estava o medicamento na mesinha cabeceira. E eu consegui ir sem ver, de rastos, e sabia o sítio onde estavam as facas para me matar. O meu marido entrou na porta e eu não cheguei a cortar-me. Bom, então a gente vai tentar aqui falar tudo hoje, eu acho muito difícil. Mas eu queria que mais uma vez focasse aqui os medicamentos da dona Amélia, porque a senhora, eu posso falar sem medo de errar, que a senhora era um poço de doenças. Um poço. Poço mesmo de doença. Poço. Mas a gente tem falado sobre a cura da depressão, que a senhora que teve tantas doenças considera a depressão o pior de todos. De todos. Era o que acabava mesmo com a senhora. O médico disse que não era nenhuma brincadeira. Você que está acompanhando em casa, que tem alguém doente na família, você que é uma pessoa doente, presta bastante atenção no programa de hoje, porque, Marcos, eu nunca tinha visto uma coisa dessas. Olha que nós já pegamos testemunhos ao longo... Você já prega o evangelho há quantos anos? 23 anos. 23, eu estou a 19. Poxa, quer dizer, eu nunca tinha visto e não está tudo aqui. Não. 2 sacas, ela disse que botou fora. A sua filha... A minha filha botou 2 Botou e eu 2 levei sacas 3 fora. para a Segurança Social. Então, além do que está aqui, era mais 5 sacas de remédios, de medicamentos. Então, você imagina o sofrimento. Vai mostrando aqui, por favor, câmera, por favor. Vai mostrando para você em casa ver. Você que toma 6 comprimidos, 10 comprimidos, 20 comprimidos e acha que não tem solução, olha aí, ó. Olha aí. Era remédio para tudo e mais alguma coisa que essa senhora ao longo dos anos tomou.
Tomei. E não resolvia? Não resolvia. Algum desses remédios aqui trouxe alguma melhoria? Alguma... Nada. Nada? É pior. Eu ia ao médico, o médico disse-me assim, olha, vá, bruxa, que daqui já não há nada. O médico e disse? eu ainda chorava mais. Eu chorava mais, porque eu queria ser curada. E ele dizia-me isto. Até o médico não sabia o que dizer mais para ela. O meu Vai, marido, bruxa. o meu marido via-me tão coisa, hein? doente. Mas as pessoas vão começar a entender, os médicos, com todo respeito ao trabalho deles, que quando eles não encontrarem a cura, eles vão começar a falar, vai lá na IURD, vai lá na Igreja Universal, que lá encontra um Deus vivo que cura. Foi a minha filha que encontrou. Foi, e não eu só foi? peço a Deus, que ela, além que ela não vai à minha casa, mas só peço a Deus que Deus lá ajude. Se não fosse ela, pôr eles... Ela que foi usada por Deus para a senhora conhecer esse Deus Porque vivo, ela, né? ela disse, eu vou pôr a mel. Que eu não tinha. Aham. Eu tinha os canais, mas não tinha a mel. Aham. E Aí ele- conheceu a Record. E ela agarrou e disse, ela assim, mãe, apanhei aqui a Record e vi um programa, mãe, que ela vai toda contente à cozinha. Então, dona Amélia, de tudo isso daqui, quero frisar mais uma vez, o pior era a depressão. A depressão. Então vamos lá tentar fazer as pessoas entenderem, porque a senhora só está aqui no programa porque foi curada. Foi. A senhora está aqui Estou muito feliz. para dizer para todas as pessoas que a Todas senhora as pessoas. encontrou a cura para a Encontrei depressão. cura. O tratamento que a tratamento. senhora encontrou Foi. a cura. Foi a cura. E o tratamento é 3 minutos. Não foi rápido? Foi. Rápido, não foi? Eu quando... a cura quando eu fui... A senhora procurou essa cura durante 40 anos da sua vida. É verdade. Médicos, remédio É verdade. e bruxo, não é isso? Que a senhora vai contar com mais detalhes. Bruxo. Mas a senhora encontrou o tratamento que a gente está fazendo, que em 3 minutos ficou bom. 3 minutos. Se calhar foi menos. Foi menos. Mas o que eu estou a dizer, a cura aqui É. foi total e completa. Total e completa. Nunca mais tive nada. Foi o melhor de tudo. Foi o melhor presente que eu dou. Mas a senhora não toma um remédiozinho assim, nada? Hoje? Eu comecei. Não, hoje não tomou um remédiozinho? Nenhum. Zero? Zero. Pra dormir? Eu terminei com Deus. É? Eu terminei. Se vou à casa de Deus, é para ter a minha cura. Eu não conheço Deus. Na Maré não conhecia. Sim. E eu vou hoje à casa de Deus, mas a medicação tem de ser... Dona Amélia, então vamos fazer as pessoas entenderem. Presta atenção, tá bom? Você que tem depressão, você que tem doenças até dizer chega, você que está aí desesperado, pensando em se matar, achando que não tem solução. Depois que você acompanhar aqui o testemunho dela, não tem por que você continuar pensando que não tem solução. Por favor, presta atenção aqui. Chama até alguém da família aí, fala com pessoas que você sabe que está doente, para ver agora o programa, porque agora é que eu vou começar a história com ela. Ela só deu aqui um resumo, agora é que eu vou começar. Então, dona Amélia, onde tudo começou? O seu sofrimento começou, a depressão, as doenças começaram, a senhora tinha quantos anos? E o que aconteceu para surgir a Eu depressão? naquela maré havia de ter 26 anos. 26. 26. A depressão A depressão começou aí? começou aí. A depressão... Não, a depressão começou primeiro. Ah, foi como? Logo da morte do meu pai. A senhora tinha quantos anos? Tinha 15 anos. Seu pai morreu. Sim. E a senhora não conseguiu lidar com aquela situação. Não. O que aconteceu com a dona Amélia? A minha aconteceu-me porque eu não aceitava a morte do meu pai. E o meu pai é que me dava o meu ombro. E eu precisava da minha mãe. E nesse momento, eu precisava da minha mãe, porque uma mulher precisa sempre de uma mãe. Sim. E eu precisava de ajuda, não é? Para desabafar, para conselhos. E a minha mãe rejeitou-me naquele momento, mais os meus irmãos. Rejeitou-me. Nesses momentos que eles me rejeitaram, eu fui criando. Eu não aceitava. Comecei a chorar e apanhei depressão. Apanhei isso. E eles diziam-me que eu andava maluca e eu andava com muita dor de cabeça. Então, os primeiros sintomas que começou a surgir foi o choro constante, O choro constante, dor de cabeça. dor de cabeça. Mas era constante a dor de cabeça? A dor era constante. É? Era constante. Depois comecei a ir trabalhar, não ia ao médico. Eu não queria ir ao médico, não fui, deixei andar. Então aí fui cercada por bultos, vozes, já não tinha um caminho para passar. Em casa a senhora via vultos? E no caminho para o trabalho, acompanhavam-me, Via constantemente? constantemente. Ouvia vozes? Ouvia O vozes, que essas vozes falavam? chamavam por mim. Amélia. A senhora ouvia nítido, como eu estou falando consigo assim? Sim, sim. E a senhora procurava, não tinha ninguém. Eu olhava para trás, não via ninguém. Eu olhava para a frente, não via ninguém. E essa voz só me dizia, vou-te matar.
Ainda mais andar de bengala e de muletas, e andei. Eu de bengala não andei, mas de muletas andei. Andei e eles iam. E aí, dona Amélia, o que foi acontecendo depois? Eu na cama via pessoas abrir a porta, o meu irmão batia-me, porque a porta abria-se e eu saía. Eu disse, tu saíste de casa? Eu não saí. Ia ter ao meu quarto. Falava comigo. Vinha passear e eu às vezes dizia, é você, mãe, ou é isto, ou é aquilo. E aquilo não falava para mim. Entrava, vinha à minha beira, só me dizia, vou-te matar. Eu vou-te matar. A senhora falou com alguém sobre esses problemas espirituais na altura? Pediu ajuda? Eu pedi ajuda. E eu muitas vezes queria contar, mas eles batiam-me que eu era mentirosa. Aí ia, começava o inferno. E depois eles começaram-me a bater. Seus irmãos? Os meus irmãos, a minha irmã, que já éramos 2 raparigas e um rapaz. Ele batia como? Como é que era essa e agressão? O meu irmão, disse, pastor, estou aqui a dizer isto, e às vezes ando a pensar, oh Deus. Ele às vezes falava comigo, entrava na porta a falar comigo, todo contente, e de repente arrastava-me pelos cabelos. Atirou-me abaixo de uma janela que tinha 20 metros de altura. Puxava pelo cabelo? E zungava-me da janela abaixo. Meu Deus. Quando não fosse a minha prima estar à minha beira, eu morria. Porque ele atirou-me para uma janela de 20 metros de altura. E atirou-me para outra. Passado 2 dias, atirou-me na outra, que era na minha varanda, como o meu marido. Então já não bastasse a depressão por causa da morte do pai. E foi aí. Eu passava 15 dias, 2 meses, 3 meses, numa cama de tanta porrada que eu bati. Eu comecei a fugir de casa, esconder-me. Eu andei escondida, passei muita fome, passei tudo. Eu era para os montes que ficava, era tudo. Ainda hoje, quando lá passo, às vezes por Barrosas, lá na minha terra, ainda me lembra os cantinhos todos. A senhora ficava ao relento, na rua? Ficava entre o milho, no campo. No campo? No campo, outra vez dormia numa mina. Eu ouvia aquelas vozes a berrar e eu tinha tanto medo. E eu apanhei tanto medo. Os médicos, dona Amélia, quando a pessoa chega falando que ouve vozes, que tem esses sintomas, eu não sei. Eles logo falam que é esquizofrenia. É o que eles chamam. Que não é. Isso é um problema espiritual. Na semana passada já falamos aqui com a Kátia, que ela também tinha esse problema. Todas as pessoas que são diagnosticadas com esquizofrenia, isso nada mais é do que um espírito que está na pessoa e que faz ela sentir essas coisas. Era o espírito que falava com a senhora, o espírito da morte. Pois era. Não é verdade? Agora sei. Agora sabe que era. Na altura... Não sabia o que era. E a senhora falava e as pessoas achavam que a senhora era louca. E eu dizia assim, é o diabo. Não é compreendido. Não é compreendido, né? Vai falar que houve... Como é que vai alguém entender alguma uma coisa dessa? Ou que está vendo... Então as pessoas não percebem o que está acontecendo com a própria pessoa. Era o caso da senhora, né? Porque eu dizia assim, oh meu Deus, estão a chamar por mim. Eu era cercada por todo lado. Amanhã vou para aquele caminho, para o trabalho, já não vou passar àquele. Era igual ali. Era igual ali. A senhora achava que mudando de caminho, aquelas vozes... Eu cheguei ao ponto que já nem tinha sítio para passar. Eu via ranchos a tocar. Eu via estrume, às vezes, eu guisava só um monte de estrume. Eu disse assim, oh meu Deus, cansaço. Chegava a casa com cansaço. Eu fui uma vez ajudar uma senhora, que já lá tem, que era a ama da minha filha, e disse-me, dona Amelinha, você vai me ajudar a apanhar o restolho. Eu comecei a apanhar o restolho levantou todo no ar. E eu pus-me assim a olhar. Disse Maria, ela era-se Maria, dona Amélia, o restolho foi todo. Não sei para onde. Diz ela assim, o marido dela chegou a trabalhar e disse, onde é que está o restolho? Não sei. Outro dia, e eles foram para a cama, outro dia já lá estava todo. Oi? Fomos apanhar e levantava-se aquele burburinho, acabou. Não havia mais nada. E eu tive que me meter dentro de uma mina para ele não me levantar no ar, porque eu cheguei a ir a levantar-me um pedaço no ar. O corpo saía do chão assim, levantava? Ela levantava-me e ela veio botar na mão, nunca mais me esquece. E ela, assim, tem gente que pode achar que isso tudo é só invenção da senhora, hein? Pois foi, mas ela depois acreditou. Não, eu digo, tem gente agora acompanhando que pode pensar, isso é loucura, isso não existe. Mas não era, porque a senhora veio para me deitar a mão e não conseguíamos descer. Eu fiquei assim, pai, levantada do chão assim, pai, um bocadinho. E ela puxava-me por mim para baixo e eu não conseguia. Como é que a pessoa não vai ter depressão com a situação dessa? A senhora chegou a pensar que estava louca? Eu disse assim, eu naquela maré era nova, eu só dizia, olha,
eu já nem sei o que vou fazer, eu vejo tanto sofrimento, eu não dormia em casa, eu dormia nos campos, eu dormia nas barras dos bois, eu estava a ver cá onde caía abaixo, porque eu não podia entrar lá dentro por causa do meu irmão. Não tinha apoio da família? Eu não tinha apoio da família. Quem lhe dava apoio dentro de casa, que era seu pai, já tinha falecido? E eu só dizia, porque é que, se existe céu, existe Deus, porque é que Deus levou o meu pai? Podia-me ter levado a minha mãe. Eu não queria que ela fosse. Sim, mas entre um e outro, a senhora preferia que tivesse ido... Ela nunca me deu apoio. Nunca? Nunca, a minha mãe. Os medicamentos entraram na sua vida... Se você está sintonizando agora o programa, se você estava aí passando os canais e sintonizando, isso tudo aqui era remédio que ela tomava, tá? Isso tudo aqui que você está vendo, foca aí, por favor, era remédio que a dona Amélia tomava e não estão todos aqui. Filma aqui mais embaixo, olha, nos exames. Ana, por favor, olha só. Aqui embaixo estão os exames que ela fez ao longo dos anos da sua vida. Foram 40 anos de sofrimento. Nós temos trazido aqui no programa os testemunhos para você ver o que o poder de Deus é capaz de fazer. Para você ver o que as pessoas estão alcançando na Igreja Universal do Reino de Deus. A igreja que fala que engana as pessoas, a igreja que fala que as pessoas são roubadas, são exploradas. Sobe aí a imagem agora para as pessoas verem os medicamentos. Olha aí, ó. Tudo isso daí era o que a dona Amélia tomava. Duvido, é muito difícil ter alguém agora acompanhando o programa que tomava a metade sequer dos medicamentos que a senhora tomava. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa, dona Amélia. Pode ser que tenha alguém que tome muitos remédios, mas como a senhora assim... E o que a gente quer fazer você entender é o seguinte, o Deus que curou a senhora de todos esses medicamentos aqui, pode curar você também. Pode. O Deus que fez ela sair da depressão e dos problemas de saúde e dessa tristeza e desse inferno de vida que ela vivia, olha aí as imagens, você está vendo aí, ó. O Deus que fez ela ficar livre de tudo isso daqui, pode fazer você ficar livre também. Você que está aí desesperado achando que não tem saída. Teve para ela, vai ter para você também. O Deus que fez na vida dela, quer fazer na sua também. Agora, você tem que fazer o que ela fez. Dona Amélia, vamos tentar aqui ser um pouco mais direto, então. Aqui tem remédio para quê? A senhora lembra? Lembro, tenho aqui muitos. Por exemplo, vamos pegar aqui um... Esse mais alto aqui era para quê? E esse era da telefonista, que era que eu estava muito com a medicação muito inchada. E eu, claro, estava deitada. Eu passei a minha infância deitada e numa cadeira de rodas. Tá bom. Mas esse aqui era a nutricionista passou para quê? Eu tenho ali mais, que era para eu emagrecer, tirar a barriga, ter tudo. Por causa do inchaço. E tenho ali mais, olha, aqui ali de baixo. Esse? Não, a caixa. Esse aqui? A outra caixa à frente. Esse? A do baixo, a do baixo. A do baixo. A do baixo. Esse aqui? Sim. Esse aqui? Esse aí era um chá. Eram os comprimidos, que até andam por aí. Era para que esse comprimido aqui? Esses comprimidos. Naturhouse. Era para eu... A senhora lembra para que era? Era para eu emagrecer, tirar as gorduras. Tá. E esse aqui, a senhora lembra? Milan? Olha, esse já não... Já nem lembra, né? Tem remédio que a senhora nem sabe para que era, né? Eu não sei. Vamos tentar aqui ver. Mas tenho aqui muito. Tem. Esse aqui, ó. Tramal. Era para a cabeça. Para a cabeça? Era. Tramal? Tramal. A senhora era tramada, né? Eu estava. Eu, quando ele me deu... Mas eu chegava lá e... A senhora era tramada, e será que estava? Estava. Ai, Jesus. Estava. Que nada... Não é feio falar essa palavra não, né? Porque estava tramada. Estava. Com essas doenças todas? Estava, eu não fui curada. Ai, meu Deus do céu. E esse também era... E esse aqui, estecina, lembra? Já não lembra? Eu sei que tenho aí para os rins, que tinha pedra nos rins também. E dava-me as cólicas e eu ia para o hospital morrer. Ai, Jesus. Eu fui... Aqui tem remédio, então, para os rins. Vamos tentar a senhora lembrar. Aquele amarelinho ali, pega ali, pastor Bueno. Isso. Aquele ali, amarelinho ali. Aquele ali. A senhora estava falando antes do programa aqui. Esse era para quê? Era para a coluna. Ah, era para a coluna? Para dores da coluna. Deixa eu ver se tem o nome dele aqui. E ele dizia que era para Fórmula Noite. Era para tomar à noite só. Era? Era. Mas era para a coluna e deu-me aquela pomada. E este é da mesma marca. A senhora tinha problema na coluna? Então eu fui operada à coluna. Antes de vir para a igreja, eu fiz 4 cirurgias. Então, olha só, aqui tem remédio para coluna. Fui operada das mãos. Tem problema, remédio mais para quê? Tem antidepressivos aqui? Tem muitos. Muitos antidepressivos aqui? Sim. Muitos? Olha, estes eram para... Dá licença. Era para o sangue gordo. Esse aqui? Era para o colesterol e para os diabetes também.
Deixa eu ver o nome dele aqui. Esse- Peraí. Simvastatina. Eu sei que era o amarelo. Era para esse. Era. E esse também eram. Para Tá. o diabetes. Para os diabetes. Para o diabetes, tenho o colar. Mas de tudo que a senhora tinha, o pior era a depressão. Pior era- Diabetes, epilepsia, problema nos ossos, coluna, cabeça, mas a depressão ainda era o pior de tudo. A depressão era porque eu era só deitada e com os olhos fechados e não podia ver a clareza do dia. É isso que eu queria, porque a senhora ficava fechada. Ficava fechada que eu não podia ver a clareza do dia, porque eu não abria os olhos. Eu não conseguia abrir os olhos. E tinha pessoas da família que tentavam tirar a senhora daquela situação? Sim, que eu às vezes queria que eu fosse dar um passeio e eu não queria ir. Um passeio não dava? Eu não dava. Aí eu entendo, dona Amélia, eu nunca tive depressão, mas convivi com a minha mãe com depressão. E era isso que eu via na minha mãe. A senhora está falando? Mãe. E eu estou lembrando minha mãe exatamente assim. Minha mãe não saía de casa. Eu não sabia. Ela saía só da cama para a sala, do ser deitada no sofá. Aí saía do sofá para a cama no quarto. Eu não- A caminhada dela era só esse. E quando ela saía desses dois ambientes, era para ir na casa de banho. Minha mãe já não arrumava a casa. Minha mãe já não se arranjava. Eu também era como eu. Era assim a senhora? Eu também era. Eu não me arranjava, às vezes o meu marido dizia, anda a dar uma volta comigo, que eu levo-te. E eu depois comecei a ser muito agressiva. Enquanto pude andar, eu que tivesse de atirar, atirava. Foi assim como os Então irmãos foi uma fase que ficou isolada. ficou gelada. Não saía. Porque eu não... Ficou quanto tempo trancada no quarto? Aí fiquei estes anos, os 40 anos. Sim, mas aquela fase direta assim, foi o quê? 3 meses, 2 meses? Foram muito mais. Mais? Mais. Trancada no quarto. Ficou trancada no quarto. Eu dizia ao meu homem, fecha a janela. Fecha a janela, que eu não consigo. Doía-me os olhos. Mais de um ano trancada no quarto? Mais de um ano. O meu homem sabe, o meu marido sabe, foram muito. Era terror. E comer não comia nada, era só chá. Eu só conseguia tomar chá. Aí a senhora fazia a sua higiene pessoal? Fazia, mas depois houve um tempo que eu fazia, tinha como levar da cadeira, que eu, se me botasse a mão, eu ainda andava um bocadinho. Mas era agarrada a eles, era o meu filho e o meu marido. Para que me sair levava- da cama, do quarto, para casa de E para banho. me dar banho. E eram eles que lhe davam banho? Era a minha filha que me ajudava, coitadinha. Às vezes. E era como vestia, penteava o cabelo caiu-me todo, eu só fiquei com pouco cabelo, caiu-me tudo por causa do cancro e tudo. Ah, teve cancro também? Então eu não tive cancro. Falou da epilepsia, problema de coluna, agora o E o cancro. cancro, cancro? o cancro na barriga, a minha barriga era muito grande. E eu tinha o cancro no útero e no ovário, mas ele foi curado. E esse não foi preciso tirar nada, que ele foi curado a envelizar. Dona Amélia, vocês estão ouvindo, né? Ah, tá ali, ó. Ali é o exame do cancro, né? Esse era no intestino, Tinha um cancro no intestino. era este. Mas isso aí foi o médico. Foi antes da senhora chegar na igreja? Ou foi na igreja já a cura? Não, eu já o tinha. Eu sei, mas quando a senhora chegou na igreja... Eu, quando fui para a igreja, tinha esse cancro. Ah, tinha? Tinha. Foi depois que chegou na igreja e ficou boa? Eu fiquei boa. Ah. Por isso tenho o outro embaixo. Coloca aí, produção, por favor, mais o uma outro vez. que está embaixo é o que já estava curado. Coloca aí, produção. A mesma foto. A mesma Eu foto. pedi para fazer uma carta do limpo, mas não puseram. Puseram todo... Tá ali. E este é que estava mal. E o outro que está embaixo é o limpo, que A eu gente- fui fazer, e eles imprimiram ali. Eu disse, Agora, dona Amélia, a senhora era muito triste? ai, eu não ria com ninguém e agressiva. Era um que me dissesse alguma coisa. É? Meu Deus, eu mudei tudo. Por exemplo, a gente tem algumas fotos ali do seu casamento. A senhora, o dia do casamento é um dia de felicidade, não é? De alegria, as pessoas E eu estão pedi a sorrindo. Deus, se existe céu, eu já não acreditava nas É? imagens. Se existe céu, existe... Por exemplo, ali é seu casamento. Mas a cara da senhora não era uma cara de alegria. Porque eu tinha doado de véspera, Tinha o quê? e eles o meu irmão e a minha irmã bateu-me na sexta-feira. A senhora casou debaixo da depressão. A senhora já tinha depressão quando Sim, casou. sim, sim. E o seu irmão lhe bateu ainda um dia antes? Um dia antes. Coloca em tela cheia aí, faz favor. Essa foto aí. Então ali é a sua cara no... Aí é o dia do casamento. No dia do meu A casamento. senhora não sorriu no dia do seu casamento, não? Não. As fotos da senhora eram sempre assim. Eu era sempre assim, eu queria, mas era fugido para a igreja fora. Até o padre estava contra mim, não me queria casar. Ah, era? Era. Nem as portas da igreja abriu. Eu entrei Olha lá pela a porta. cara dela, ó. No dia do casamento, que era para ser um dia feliz, olha lá, pastor Bueno. Era para A cara estar sorrindo fechada, ali, né? comemorando, né? É. Não. Um dia que fica marcado por toda a vida, né, bispo? Ficou.
Mas ali de uma forma negativa, né? Porque a senhora já arrastava uma depressão há anos, né? Eu disse, eu vou casar. Eles não queriam que eu casasse. E nem queriam nada. Eles não queriam que eu casasse. Disse assim, pois é, mas olha, ou vou casar ou vou me matar. Então, Não sei se tem mais foto dela, desse dia do casamento. Se tiver, coloca. Se não, tem não? Não? Então, vamos mostrar de novo as fotos aí do casamento? Coloca em tela cheia, produção, por favor. Então tá aí. Não sorria. A senhora casou ali para ficar livre da depressão? Das tristezas, do sofrimento da casa. Foi assim, eu namorei só 4 meses. E foi assim, eu vou casar, vou sair deste inferno dos meus irmãos. A senhora achava então que o casamento para a senhora seria um alívio? Que era um alívio, que ia sair de casa, pronto, acabou. Eu estive fora de casa. Eu Coloca aí a foto. Eu estive meio ano fora de casa. Olha lá. Ali não tinha alegria, não tinha expressão de alegria, senhora. Não tinha. Tristeza fazia parte da sua vida. Tristeza, né? Fazia, porque eu ia casar e estava com alegria, mas bateram-me no Santo Tomé, eles me bateram. O meu corpo estava todo dorido. E eu disse, Deus, se eu casei, se existe céu, existe Deus, se eu queria casar e queria sair do inferno, vai continuar o mesmo. Eu assim. Que coisa, hein? E depois eu não ia à casa da minha mãe, a minha mãe fechava-me a porta, mandava-me lá ir, fechava-me a porta, era escorraçada da casa da minha mãe para fora. Era esse vizinho que me agasalhava. Olha só. E eu andei nesta luta em casada igual como o meu marido está ali, pode ser. Aí depois casou, a depressão continuou. Continuou, e, pensei que da parte do meu marido que ia ser feliz. Agora que eu sei, o demónio quando andava na minha casa, andava na casa dele. Andava na casa da família. É? Eu fui, olha, houve barulho no casamento por causa de um bolo. O casamento já foi confusão? Já foi confusão, eu chorei. E eu disse, indo tudo embora, que deixar-me ficar em paz. Vós também andais com o demónio, vós também. Eu dizia ali eles. No dia do casamento. Aí juntou os demônios que estavam com a senhora, os demônios que estavam na casa dele, pronto. Multiplicou. O que a gente quer mostrar sempre aqui no programa, dona Amélia, você que está aí acompanhando, é que, infelizmente, ninguém teve coragem para te dizer isso. Mas nós temos. É que os problemas que você tem tido aí, que você toma remédio e não passa, que você ama a sua família e sua família está sempre com problema, é um espírito. Aliás, duvido muito que seja um. São muitos espíritos malignos que têm estado com você. Ou é Deus? Ou é Deus? Olha bem para a sua vida. Olha aqui os remédios. Olha aqui, ou era Deus que estava no corpo dela, ela tomando esses remédios. Porque aí a pessoa ouve da religião o seguinte, isso daqui é a cruz que você tem que carregar. O diabo que carrega essa cruz. É verdade. O diabo que carrega essa cruz. E eu não quero carregar essa cruz. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão acompanhando o programa, que tomam remédio, você já deve ter ouvido falar essa história. Porque é a cruz que tem que carregar, porque como Jesus sofreu, a gente tem que sofrer também. Vai pra lá com essa conversa é do diabo, essa conversa não é de Deus. É pra pessoa se acomodar. Aceitar a doença, sai fora. Então, meu amigo, presta atenção aqui no que eu quero dizer pra você. Você tá doente? Olha aqui pra mim, por favor. Você tá doente, tá desenganado pela medicina, você tá pensando em morrer, já tentou também suicídio várias vezes, você diz que a sua vida não tem mais sentido, não tem mais jeito, então você vai nos procurar na Igreja Universal. Você pode chegar na Igreja Universal. E vou fazer uma coisa. No final do programa, nós vamos fazer uma oração aqui. Eu, a dona Amélia e o pastor Marco. Nós vamos fazer oração aqui no final do programa. Você deixa um copo d'água aí. Perto das 2 da manhã vai ser a oração. Já agora, na oração, você vai ficar livre. Aí você daí de casa e a gente daqui, você vai receber o poder de Deus aí aonde você está. Você vai perceber um alívio chegando. Você que não dorme, hoje você vai dormir. Aceita esse desafio? Aceita? Então você vai preparar um copo d'água, vai deixar aí perto da sua televisão, aí perto de você. Daqui a pouquinho já vou fazer oração. Mas no domingo, você que nos acompanha aqui do Porto, eu e o pastor Marcos Bueno, nós começamos um tratamento para a cura da depressão. 3 minutos. 3 minutos é o tratamento. Sem internamento, sem medicação. 3 minutos. Sabe por quê? Porque a gente vai tirar de você
esse espírito de depressão e esses espíritos que vêm colocando doença em você. É 4 horas da tarde. O Deus que tirou o espírito, porque só não tinha um não, só tinha muitos. Cada remédio desse era um espírito. Só tinha muito espírito de doença. E a prova que era espírito, presta atenção, a prova de que era um espírito é que os medicamentos não faziam efeito. Não. A gente tem que deixar bem claro também que não é tudo espírito, não é tudo. Por exemplo, quantas não são as pessoas que, graças a Deus, a medicina já avançou bastante e ela tem problemas de saúde, faz um tratamento, faz um medicamento, fica bom. Resolve o problema. Resolve o problema. Não é verdade? Por exemplo, tem pessoas que têm dor de cabeça, ela toma um remédio e fica bem. Eu não. A senhora não. Não. A senhora tinha dor de cabeça. Tinha dor de cabeça, mas já não passava. Não passava. Mais tomava, mais me doía. Então, por que isso acontecia? Porque era um espírito que estava nela. Espírito, não era uma... bispo, não se submete à medicação. Nada, não. Não. Quando o problema é espiritual, não adianta. Ela vai tomar a medicação, vai fazer o tratamento, vai fazer a quimioterapia, vai fazer... Fez tudo, né? Fiz tudo. E não deu eu ficava resultado. paralisada lá e eles mandavam da ultrapia, não é? Da fisioterapia? Da fisioterapia, mandavam para Guimarães para o hospital. E não resolvia. E houve lá um, que eu nunca mais me esqueço, que era o Isaac, e ele disse que era médico, Ok. que andava a estudar para médico, e ele começou-me a abanar a perna para fazer a ginástica. E eu comecei a não sentir o corpo. E eu comecei a faltar-me o ar. E diz ele assim, para o médico lá do dono da clínica, disse, olha, eu já não bulo nesta senhora. Se eu bulo, ela fica paralítica de todo. Ela tem aqui um problema muito grave. Eu fiz no Hospital de Guimarães, cá fora, fisioterapia. Depois fui para a rua Dom Paulo VI, em Guimarães. Fui fazer fisioterapia, não fui curada. Depois fui para a Vizela Médica, para a Vizela, também não fiquei curada. Fui para a outra da frente, também não fiquei curada. E acabou por eles não fazerem. O médico era do Porto, que era aqui de Matosinhos, e disse, era um valente médico. E ele disse, Dona Amélia... É importante a senhora falar isso, que era um bom médico, Era não é? um bom médico. E ele disse, ele até as bagadas que ele para cá abaixo. Eu não lhe vou tocar. Por quê? Porque você é impressionante, não passa com nada. Não Porque passa era com nada. um espírito. Aliás, era um monte de espírito de doença que estava nela, que está em você também. Você que toma remédio. Toma remédio para dormir, não dorme. Toma remédio para ficar boa da cabeça, não fica. Toma remédio para tudo e mais alguma coisa, ao invés de melhorar, piora. Problema espiritual. Depressão é um problema espiritual. Depressão é o problema da alma. Quer ficar curada? Quer? 4 da tarde, você vai me procurar nesse domingo, aqui no Porto. Sem internamento, sem medicamento, em 3 minutos, eu tiro esse espírito que está em você. Você aceita o desafio, meu amigo? 3 minutos. Chega aqui às 4, 3 minutos resolve. Mostra aí a igreja onde é que é. Mostra aí o sítio aonde é feito esse tratamento. Rua Egas Muniz, aí ó, nesse lugar. Número 485, próximo do quartel militar da Constituição. O pastor Marcos Bueno, que está aqui comigo, tem a mesma capacidade. 3 minutos, pastor Marcos. Não vai passar disso, né, Bispo Rodrigo? E um detalhe, essa pessoa já gastou muito com medicação, como a senhora Amélia também. Foram 40 anos gastando com medicação e com tudo. Se você vier nesse próximo domingo agora, às 4 horas da tarde, você não vai pagar nada, é um tratamento gratuito e nós garantimos, eu garanto que você vai ficar livre. Você vai sair sem depressão, você vai sair daqui sem o problema na coluna, sem a epilepsia, seja lá qual for o problema que for. Na Rua do Agüero, número 151, é na Rua do Centro de Emprego aqui em Vila Nova de Gaia. E você pode trazer os seus medicamentos. Traga o que você vem tomando, traga, olha só, ela guardou isso daqui para mostrar para você. Só que não aconteceu uma semana, não. Já tem 6 anos que ela está curada, para provar que não teve recaída. Nunca mais. Nunca mais. Nem desmame, né, Bispo? Isso é muito importante. Fala, Outra pastor pessoa que vai tomar uma medicação como esta aqui, o médico sugere a pessoa ir fazendo desmame. Não teve desmame. Não.
O desmame foi quanto tempo? Ai, Quanto tempo a senhora parou de tomar os remédios? pararam a medicação? 8 dias. 8 dias? Mas assim, instantâneo. Tanto, eu terminei com Deus, porque eu já estava a sofrer muito e eu queria a minha cura. E eu terminei com Deus e Deus curou. Ó, tem um exame aí, mostra aí, produção, o que o médico escreveu para ela. Por o favor. desmame foi o tratamento. Tratamento, acabou. 3 minutos. 3 minutos. É 3 minutos. 3 minutos fica livre. É o tratamento. 3 minutos. Eu sinto Olha ali, dona Amélia. Ali foi o que o médico escreveu, né? Eu Tá fui lá, olha lá. só. Doutor Rui Manuel Siqueira, especialista dos ossos. Fui médico da dona Amélia, que operei as 2 mãos. A mão direita, a primeira. A vez ficou bem. Passado 3 meses, operou a mão esquerda. Aí ele escreveu ali embaixo. Foi por um grande milagre que ela se curou. Foi. Da minha parte, está pronta para trabalhar. Mas Não, tem que deixar ali mais. Aí, olha só. Não foi um milagre, foi um grande milagre. foi o médico que me disse mesmo. Eu quando entrei para a igreja, Não foi incapacidade do médico, não é que o médico não era bom, a senhora falou bem claro que o médico era um bom médico. É. Mas quando é um problema espiritual, pode ter o melhor junta médica do mundo, não vai resolver. Aí é com a gente. Aí é com a gente. E não tem bruxo, porque amanhã, não vai dar pra falar hoje, mas a gente vai ter que deixar o programa de amanhã, Foi. porque um dos médicos falou pra senhora ir no bruxo, não foi? Disse. E a senhora foi. eu fui. E a senhora fez o que os bruxos mandaram. Eu fui mais do que um. E não resolveu também. Melhorava, mas eu depois vinha tão forte que eu ficava numa cama. Amanhã a senhora vai falar sobre essa questão aí dos bruxos, tá bom? Tá bom. Porque a gente já não tem muito tempo pra falar. Mas hoje, dona Amélia, uma coisinha. A senhora entrou a primeira vez na igreja, tomando esses medicamentos e muito mais, com várias doenças, depressão, vamos tentar aqui lembrar, depressão, epilepsia, problema nos rins, problema nos ossos, dor de cabeça, vesícula, no fígado, gordo, coluna, paralítica, na garganta, os nódulos. Que eu não nódulos tenho na garganta. A senhora teve um tumor na cabeça também, que a senhora ainda não falou, mas vai falar aqui ao longo da semana. A senhora teve problema na visão, não foi? Da visão, então aí é que eu fiquei mesmo sem ver. Cega? Cega. 100%. Quando eu entrei na igreja de Famalicão, fui à reunião, e cheguei lá e o pastor disse-me assim, dona Amélia, você está a olhar muito lá para o altar? Assim, estou. E as vagadas correram-me para a cara abaixo. E ele disse, o que se passa? Assim, eu não estou a ver o Jesus. E mais aquelas letras são grandes. E eu disse assim, eu estou um senhor que me leve. A senhora chegou no primeiro dia na igreja? No segundo dia. No segundo dia. Eu assim, oh meu Deus, eu fiquei cega. Cega. A senhora tinha mais o quê? Vamos tentar lembrar mais o que a senhora falou aí. A senhora tinha cancro? Tinha cancro no intestino. No intestino. E nos ovários. E nos ovários. E nos ovários. Tentativa de suicídio foram? 100. 100. Que a gente vai, durante a semana, falar mais sobre essas tentativas de suicídio, como é que foi, como é que aconteceu. Eu queria desaparecer. Não queria viver, né, dona? Não queria viver, porque eu já pensei que ia casar, que ia ser feliz, houve aquelas coisas. Confusão logo no dia do casamento. E foi sempre. Eu não podia ir à casa da minha mãe. Confusão. Era só confusão. À casa do meu marido. Eu cheguei lá a correr tantas vezes só com o meu filho. Ao colo e com outro na barriga e a correr. Dona Amélia, no primeiro dia que a senhora chegou na igreja, o que aconteceu no primeiro dia? No primeiro já dia. sorria. No primeiro dia que eu entrei, no primeiro dia que o seu pastor ligou para mim, na linha de 24 horas, eu lá estar na sexta-feira às 10 horas, em Famalicão. Ok. E eu estava morta. É. Tá bom, a senhora foi o primeiro dia? O primeiro dia. Aconteceu algo naquele primeiro dia? Eu cheguei lá, o primeiro dia, o pastor estava em frente ao altar, o pastor Valdinei, e eu não conseguia entrar na porta. Acho que estava colada no chão. E o meu marido já estava à beira dele. Seu marido já tinha entrado? Já tinha entrado. Eu assim, vai indo tu à frente. Olha o espírito aí agindo, tá vendo o espírito? Olha o espírito. Muitos de vocês também ficam aí, eu quero ir na igreja, mas na hora sempre acontece alguma coisa para você não ir. Passa na frente da igreja e não entra. É um espírito. É um espírito, o mesmo espírito que está fazendo você sofrer é o que não deixa você chegar até a gente, porque o dia que você chegar até nós, 3 minutos, a gente arranca esse espírito aí. Essa depressão, 3 minutos resolve. Mas vamos lá, primeiro dia, o que aconteceu? E eu depois, eu não conseguia. Eu disse para o meu marido, vai. Eu então fiquei sozinha e eu estou colada no chão. E eu disse,
se existe céu, existe Deus, nesta casa de Deus, estou aqui à frente, estou aqui nesta casa de Deus, na entrada, eu é que vou entrar. E eu entrei. Já consegui. Se tem diabo maldito, vá para o inferno. Eu assim, e o meu homem ficou assim, a olhar muito sério para mim. E eu disse assim, vai, deixa lá, eu dentro da casa de Deus é que vou entrar. Se vim aqui, é para a minha cura e vai ser a minha cura. Se tu já me fizeste muito mal, mas agora não vais conseguir. Eu assim. Cheguei à frente, andei até meio da igreja e fiquei morta ali. Desmaiou? Fiquei ali que eu não me lembro de nada. Tá bom, dona Amélia. Quando a senhora saiu, Depois, porque a gente já não tem tempo. Quando eu saí... Aconteceu alguma coisa naquele dia, naquela noite? Eu naquele dia. Já teve algum sinal? Eu tive o sinal logo na casa de Deus quando vim embora. O que aconteceu? Eu ressuscitei, o pastor entregou-me a Deus, o pastor Valinei, e ele disse, quando ele disse, dona Amélia, como é que você está, senhor pastor? É uma alegria tão grande, tão grande. Ali na hora? Na hora, fiquei sem a depressão, sem os ataques, as pernas já não tremiam, já não tremia nada, eu já tinha vontade de comer que eu não comia. 3 minutos! Viu como é que eu falei que é 3 minutos? 3 minutos! E até hoje, graças a Deus, que nunca mais me deu uma depressão, nunca mais me deu nada. E eu disse, Deus, se me tirar a depressão, e me puser a ver, me puser a andar, e me tirar esta medicação toda, eu preciso de dinheiro, mas neste momento, Deus, eu não quero dinheiro, eu quero a minha ficar cura. Livre, né? Quero ficar livre disso, é o melhor presente que Jesus me dá. E ele lhe deu? E ele me deu, e eu nunca mais saio da sua casa. Acabou. E eu nunca mais saio. Ali a diferença, olha ali. E o detalhe, né, bispo? Pagou quanto? Paguei nada. Isso é importante. Eu não olha paguei a nada. cara, no dia do casamento dela, a cara amarrada, a cara pesada, carregada. E olha a dona Amélia hoje. Se mudasse a roupa ali, ia dizer que ela estava indo para um velório. É verdade. Um velório. É verdade, bem falado. A cara da senhora era de velório, de funeral. Eu nem posso olhar para a fotografia. Não gosta, né? Eu já disse assim, Ali, olha só isso aí. Cara de velório. Eu só digo, eu às vezes ponho-me a dizer, isto nem parece casamento. Não parece mesmo, é o que o pastor está dizendo. Mas estou a dizer, A senhora estava indo para o funeral. Eu estava mesmo. Não é? É verdade. E foi Dona Amélia, foi amanhã. agora aos 60 Amanhã. que eu tive a minha paz. Amanhã. Agora, Amanhã a gente está aqui para falar mais. bem. Tá bom? Tem muito mais coisa para a senhora falar, mas está ajudando as muito pessoas. contente. Dona Fico Amélia, muito contente com vamos você. orar? A senhora vai orar comigo aqui agora? Bom, vamos? vamos. A gente vai fazer oração. Eu vou num breve intervalo rapidinho, tá? Eu vou fazer oração com ela. Você quer ter a paz, a alegria, a disposição, a energia, a saúde que ela tem? Quer? Tratamento, 3 minutos, 4 da tarde. Aqui no Porto, em Vila Nova de Gaia. 4 da tarde. Pode chegar, é garantido. 3 minutos. Chegou, a gente tira o espírito. Foi na hora, não foi? Foi. Só já não sorria? Depois Na hora sorriu. Eu depois entrava na igreja e todos começavam a dizer, aí vem a dona Amélia. A sorrir. Não parece que a dona Amélia morta. E ele Dona Amélia, dá uma aqui. Abraçava-me tanto. É tão bom conversar com a senhora, Dona Amélia. Tão bom. Eu estou tão contente por estar Não é? muito feliz para a Eu glória também. de Deus. Amanhã a senhora vai falar mais, tem muito mais coisa para falar. Vamos a um breve intervalo, depois eu volto fazendo oração com vocês. Em Portugal, no último ano, mais de 32 mil pessoas foram vítimas de violência doméstica. 18 acabaram por morrer às mãos dos agressores. 50 mil pessoas foram diagnosticadas com alguma estirpe de cancro. A doença é responsável por 1 em cada 4 mortes. 2,5 milhões de pessoas em Portugal estão em risco de viver na pobreza. Seja qual for o problema, o trajeto é sempre mais fácil quando temos com quem contar. Na linha SOS Espiritual, temos a voz que acalma, que orienta, a voz que cuida e conforta, a voz que levanta e fortalece. Para desabafar, pedir e receber ajuda. 21 836 8008.
meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos em oração agora em favor das pessoas, das milhares e milhões de pessoas que estão deprimidas, vivendo à base de medicamentos, que infelizmente, ao invés de melhorar, ainda faz a pessoa ficar pior do que estava, como era o caso da Dona Amélia. Meu Deus, o mesmo Deus que curou a Dona Amélia é o Deus que nós invocamos agora. E o que eu te peço, meu Deus, é que nesse momento, todos que estão conosco agora em oração, que tem depressão, que tem insônia, que tem problema de visão de vulto, em nome de Jesus, esse espírito sai daí agora. Saia daí agora! É isso que eu estou dando a ordem em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja livre aí aonde você está. Você recebe um sinal de Deus agora. É isso que eu determino. Em nome do Senhor Jesus, esta água seja consagrada, ungida com teu poder, meu Pai. De maneira que todos ao beberem dessa água recebam agora o sinal. É isso que eu estou determinando. Quem não dormia vai dormir. Quem está com peso, com dor, essa dor, vai embora agora, em nome de Jesus. E todos digam, assim seja, e graças a Deus. Beba da água com fé. Graças a Deus. Meu amigo, essa noite, minha amiga, agora já, você vai ver um sinal de Deus aí aonde você está. Agora já, agora. Você pode deitar, que você vai dormir. E se você já está deitada vendo o programa, apaga a luz aqui quando acabar, você vai dormir. Você vai dormir. Fique descansada. Descansado. A dor, você está livre de todas as dores. Tá bom? Agora, o tratamento para a extração completa de todos os espíritos é domingo, 4 da tarde. Agora, é claro, você pode procurar qualquer igreja. 9h30 da manhã no domingo, presta bastante atenção, 9h30 da manhã nesse domingo, aí em Lisboa, você que me acompanha de Lisboa, o seu bispo Domingos, com toda a equipa de pastores ali preparada, estará aguardando por vocês aí, olha, na rua Doutor José Espírito Santo, número 36, próximo da estação do metro de Chelas, em Marvila. Nessa igreja aí, o Templo Maior, você é o nosso convidado, tá bom? Eu e o Bueno estamos aqui no norte. Eu estou no Porto, aí, nessa igreja, Rua Egas Muniz, número 485, ali em frente ao quartel militar da Constituição, fica a esquina com a rua de Serpa Pinto, não tem o que errar. Nessa porta aí, 9h30 da manhã nós temos a concentração de Fé e Milagres, e às 4 da tarde nós teremos esse tratamento. O tratamento, que é em 3 minutos que nós estamos falando, é 4 da tarde. Aí é só para a cura da depressão. Nós estaremos aguardando você. O Marcos vai estar em Vila Nova de Gaia. Exatamente, na Rua do Agüero, número 151. É na Rua do Centro de Emprego, em Vila Nova de Gaia. E você pode me procurar já a partir das 3 horas da tarde, que eu vou atender você, vou orientar você e eu lhe dou garantia que você vai sair livre. Bem, nós estamos terminando aqui o programa. A senhora pode voltar amanhã aqui para contar mais um pouco? Pode? À mesma hora? É, amanhã, à mesma hora, a senhora volta aqui, tá bom? Amanhã ela vai estar aqui de volta com a gente e vai estar contando mais o que ela tem para contar, que não contou tudo. Tem muita coisa para falar, não tem, Dona Amélia? Antes não tivesse. Antes não tivesse. É verdade. Mas ainda bem que a senhora encontrou esse Deus vivo, não é verdade? É verdade que agora durmo, que nunca dormia. Quando dormi a primeira vez... Vá dormir também você, tá bem? Amanhã eu tô de volta aqui falando mais com a Dona Amélia, tá bom? Tá. Deus te abençoe, um grande abraço, tudo de bom pra si. Estou muito feliz. E até amanhã.